Olá pessoal, bem-vindos! Já vim ensinar vocês como desenhar olhos mais expressivos para intensificar alguma expressão que você gostaria de colocar no personagem. Então, vamos lá! A gente vai fazer o nosso molde primeiro. Esse molde é o seguinte, gente. Ó, você pode fazer ele meio que reto em cima e curvando para cá assim, como se fosse o olho de uma máscara, sabe? Eu ando fazendo isso daqui antes de desenhar os olhos, às vezes, dos meus personagens, só para encaixar onde eu quero, e eu acho que anda facilitando muito. Então, às vezes, pode ficar até mais fácil aí para vocês, né? Então, você pode fazer assim, você pode fazer talvez mais arredondado, não precisa ser exatamente neste formato, tá? Toda hora eu modifico o formato, às vezes faço mais quadradinho, às vezes faço assim, é só para realmente representar o tamanho, tá? Então, eu vou fazer mais ou menos 2 aqui. Se o seu olho for arredondado, você pode simplesmente pegar aqui a metade, ó, e curvar para cima. Você vê mais ou menos onde é o meio e faz a curva para cima tranquilo. Eu vou fazer, gente, o mais rápido que eu puder aqui para o vídeo não ficar tão longo, tá? Mas eu, quando costumo desenhar, eu gosto de desenhar bem tranquilo. Só que daí demora um pouco. Então, ó, vou engrossando aqui o contorno do olho. A grossura do cílio, daí depende de como você vai querer que seja, né? Normalmente, para meninas, eles fazem um cílio um pouquinho mais grosso e para meninos um pouquinho mais fino. Mas isso varia de artista para artista. Então, aqui embaixo, daí você demarca a parte que acaba a linha, né? E daí, a gente desenha, então, a íris do olho. Então, vou fazer aqui uma curvinha vindo pra cá. Tô escurecendo bem para vocês poderem enxergar bem, tá, gente? Não precisa usar um grafite tão escuro assim. Eu estou utilizando um lápis 4B. Esse lápis aqui, ele é da Staedtler. Ó. Então, você faz aí um olho arredondado, tranquilamente. E você também pode fazer um olho mais reto, ó. Usando o mesmo molde, então não tem problema nenhum. Deixa eu diminuir aqui o tamanho. Então, isso daqui foi mais para mostrar para vocês que vocês podem usar o mesmo molde para os dois olhos, tá? Mas se você quiser, você pode fazer um olho, um formatinho mais arredondado, assim, para combinar com o seu olho. Mas tem que parecer um buraquinho assim de máscara mesmo, gente. Ó. Ou um até mais redondo, às vezes, se você quiser. Aqui ele ficou um pouquinho esticado, porque eu deixei ele bem compridinho. Mas você pode diminuir esse formato para ele ficar mais curvado, tá certo? Então, isso aqui foi só um exemplo para simplificar e daí depois você acrescenta os brilhos que você gostaria que esse olho tivesse. Se você é novo aqui no canal, eu gosto sempre de fazer o molde com lápis de cor para facilitar a visualização de vocês, tá? Mas vocês não precisam fazer com lápis de cor, porque lápis de cor não dá para apagar. Então aqui temos novamente os dois moldes e eu vou mostrar a diferença para vocês. Então, se eu fosse fazer aquele olho arredondado do meu personagem, eu ia pegar mais ou menos daqui, que nem eu mostrei para vocês, e eu ia arredondar. Então seria praticamente este formato aqui, ó. Vindo pra cá, que foi o formato que eu fiz lá com vocês. Esse olhinho bem mais arredondado dá a impressão de alegria, um personagem bem animado. Mas se o personagem estiver triste, uma coisa que você pode fazer é o seguinte. Aqui tá a abertura máxima do olho. Quando o personagem está triste, muito triste, essa parte de cima sobe um pouco.
Então, a gente vai subir aqui um pouquinho, ó, pouca coisa, e vai descendo pro lado. E a parte de cima também abaixa. Então, a gente vai fazer essa parte vindo aqui, tendo tipo um quadradinho aqui no meio, assim, ó, mais reto, e vindo pra cá. Sobe, meio quadradinho aqui e desce, gente. O olho, quanto mais caído ele for para essa lateral, mais vai dar a impressão, às vezes, de tristeza. E daí aqui, né, mais ou menos no meio do olho, a gente faz a íris. E aqui nesse caso também, mais ou menos no meio, você vai fazer meio que arredondado para os lados, depende também do tamanho que é a íris do olho do personagem. Lembrando que quanto maior a íris, mais sensação de fofo você dá para o personagem. Então, se você quer que o personagem seja bem sério, daí não é bom deixar tão grande a íris, né? Você pode deixar um pouquinho menor. Fez o formato, então vamos terminar esses olhos aqui. E antes da gente finalizar esse olho, a gente vai completar esse daqui. Então, para mostrar como que seria o olho do meu personagem para vocês, eu vou terminar ele aqui rapidinho, passando rápido para não ficar cansativo, tá? Bom, vou explicar um pouquinho para vocês. Eu fiz aqui um formato de brilho meio curvado. Coloquei outro brilho, marquei a pupila e daí você pode sombrear, porque se você sombrear ele com rachuras, vai ficar mais legal ainda, tá? Então sempre tenta trabalhar com isso. Aqui em cima eu gosto de deixar mais escuro e conforme vai indo para baixo, eu vou deixando um espaço, tá vendo? Então a rachura é o seguinte, quanto mais juntos os cisquinhos forem, mais escuro, e depois você vai meio que assim, ó, separando conforme você vai descendo, tá? Então são riscos. Eu sombrei aqui e aqui eu fui meio que deixando mais espaçado para dar esse efeito de claridade, tá? E daí do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Então eu vou riscando aqui, ó. Caído pro outro lado, aqui eu fiz meio na diagonal para cá e aqui eu vou fazer na diagonal ao contrário. E a gente vai dando esse espaçamento conforme vai para baixo, ó, para dar aí uma claridade. Daí eu gosto de realçar o contorno da íris do olho. Então eu faço um contorno mais grosso aqui, assim, para destacar o olhar do meu personagem. Essas dicas eu estou passando porque às vezes se eu for direto para o olho já triste, a pessoa não sabe dar esses efeitos, né? Então, esses efeitos você vai ter que fazer praticamente em todos os olhos. E daí a pupila depende de você. Tem gente que gosta de pintar ela inteira de preta. Ultimamente as pessoas não estão mais fazendo isso nessas novas artes aí do pessoal, né? Antes todos os desenhos, assim, os mais antigos, era pintado totalmente de preto. Tirando o Sailor Moon, que o deles tem um brilho branco assim no meio. Mas antes era assim. Eu agora tô tentando fazer isso aqui. Começa escuro e aqui também eu vou clareando. Tentando deixar assim, um formato mais arredondado, que nem a turma anda pintando os brilhos do olho, sabe? Assim, ó, deixando esse brilhinho mais arredondadinho aqui. Bom, para esse vídeo eu acho que eu vou deixar assim, ou não, não sei. Vou fazer um pouquinho mais de sombra aqui. Daí você pode jogar também aqui embaixo, ó. Você deixa bem arredondadinho o olho. E pode fazer uns risquinhos indo pra cima aqui assim, e uns pra baixo. Então a rachura do olho, você vai escolher a forma que você achar melhor. Daí, aqui em cima a gente pode fazer com riscos também, ó, bem aleatórios. Você pode deixar um brilho no meio do seu cílio aqui no meio, ou em algum lugar, umas falhinhas que parece que deixam um olho mais natural, né? As pessoas andam fazendo isso. E esse desenho dá tranquilo para vocês fazerem no digital, tá, gente? Eu tô fazendo aqui no tradicional porque eu gosto de fazer esses efeitinhos e eu acho que eu faço mais rápido no tradicional do que no digital, tá? Mas no digital é até mais fácil. Que eu exagerei nessa parte aqui.
Não precisam exagerar. Daí você vai pondo a quantidade de cílios que você quiser, tá? Eu exagerei aqui, não precisa pôr esse monte aí não. Daí eu vou espalhar alguns aqui. Que o mangá é assim, quando tá longe você pode fazer aquele olhinho mais simplificado. Mas quando focaliza ele na sua história, é legal você realçar os detalhes, que fica um olho muito bonito, né? Destaca bastante. E agora vamos para esse daqui, a gente vai passar praticamente a mesma ideia do olho para cá. Então eu vou fazer esse brilho dela, que é meio curvadinho assim, ó, meio quadradinho aqui do lado, nesse olho aqui. Vou acrescentar a bolinha de brilho que eu coloquei ali e vou escurecer aí a íris do olho, o contorno, que nem eu fiz. Ah, gente, tem um detalhe nessa parte aqui que eu esqueci de falar pra vocês. Então, eu vou dar uma pequena apagadinha dos lados. Talvez fique marcado, mas vamos lá. O olho, quando a gente tá prestes a chorar, começa a surgir as lágrimas, ele fica umedecido. Quando essa parte do nosso olho fica umedecida, ela causa mais brilhos. Então, às vezes, quando o personagem tá a ponto de chorar ou tá chorando, alguns mangakás gostam de acrescentar um brilho, às vezes saindo do olho aqui, sabe? Não precisa ser exatamente assim no mesmo lugar que eu coloquei, mas você pode encaixar esse meio que brilhinho saindo aqui, ó. Então, eu já vi várias pessoas usar, às vezes, sem motivo, os brilhinhos fora, assim, mas a ideia é de umidade, né? Então, ele realça mais ainda a tristeza, assim, as lágrimas do personagem quando você põe, ou acrescenta mais brilhos até, às vezes, dentro do próprio olho. Outra coisa que acontece também é que, como o olho dele tá úmido, ele não fica tão certinho que nem aqui. Você pode fazer, às vezes, uns traços meio que alterados, né? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui um rascunho de como seria o meu olho, que eu fiz ali, pra cá, e tem um risquinho aqui no meio. Eu posso fazer uma rachura mais desorganizada, tipo assim, uns menores, outros maiores, como se fosse água, sabe? Dando aquele brilho. Então você pode fazer os contornos ficarem meio zigue-zague, às vezes também fica bem legal. O meu não ficou tanto, porque eu não deixei muito espaço, mas, ó, você pode deixar uma coisa mais falhada. Também que fica bem legal. É, gente, o meu aqui não ficou, mas depois eu mostro um outro que eu fiz que ficou melhor. A hora que eu tô gravando, gente, é tanta pressão que eu sinto que às vezes não fica tão legal como eu quero, né? Quando eu tô treinando, tranquilo. Agora você vai gravar, gente, é outra história. Mas acho que vocês conseguiram entender, né? Às vezes deforma, às vezes não. Depende do olho também. E daí a gente vai acrescentar, às vezes, a lágrima aqui. Mas vamos primeiro fazer a parte de cima. Então, o contorno do meu olho, ele tá subindo. Essa parte tá mais quadradinha. E essa parte tá caindo pra cá, né? Eu tinha que fazer até mais caído pra esse lado aqui, né? Pronto. Daí eu vou fazer uma grossura aqui pro meu olho, na parte dos cílios. Pra cá. E aqui eu vou, meu olho é bem arredondado, aqui eu posso já ir arredondando esse lado aqui, ó. E aqui vai estar subindo um pouquinho esse olho, que é a linha de baixo. Daí vem a sobrancelha, que você pode deixar ela meio que aqui assim, caidinha. E a dobrinha do olho. Às vezes você pode acrescentar essa dobra enorme, às vezes você pode deixar ela menor, tá? Então varia muito. Normalmente é a parte que sobra ali em cima. Só que como eu usei reto, e esse olho não é reto, daí você pode fazer algo mais arredondadinho. Olha, já dá a expressão de triste, né? E agora eu vou fazer as linhas aqui. Então, eu vou encaixar vários cílios. Eu gosto de espalhar bem os cílios quando o personagem tá assim, que eu acho que fica tão bonito, sabe? Então, eu vou puxando até uns pra baixo, assim, às vezes.
Eu vou puxar aqui pra cima. E vou acrescentando uns cílios soltos assim pro lado também. Ficou grosso. Lembra sempre de fazer uma ponta mais fininha esse outro lado aqui do olho, tá, gente? Ó, o meu acabou ficando não muito. Então aqui eu vou puxar um pouquinho mais pra cima pra dar a impressão que o olho tá mais caído. Porque às vezes eu engrosso demais aqui o cílio e não dá a impressão, né? Ó, pronto. Já tá bem triste. Daí você pode pôr aqueles cisquinhos que representam que tá vermelho o rosto, né? Essas rachuras aqui assim. Tem pessoas que gostam de acrescentar outra linha aqui pra mostrar que tá mais dobradinho o olho, mas não precisa, que no mangá eles não realçam tanto. E daí você pode pôr a lágrima, que é praticamente uma bolinha aqui assim na lateral. E você pode fazer ela meio que passando aqui assim, ó. Como se eu estivesse já, tipo, enchendo o olho de lágrimas, né? Aqui onde fica a lágrima, você pode dar uma apagada. Não deixar ela toda contornada também, você pode deixar umas falhinhas em algumas partes, tá? E aqui embaixo, você deixa uma falhinha e aparece só a pontinha continuando no olho aqui embaixo também, ó. Dá um charminho, tá? Pra dar a impressão que tá meio transparente. Você deixa meio que uma linha branca aqui no contorno. Fica bem legal também. E caso o personagem já esteja chorando, você tem que acompanhar o formato arredondado do rosto do personagem. Então, ó, faz de conta que aqui derramou uma lágrima. Então, eu vou fazer o quê? Vou arredondar, ó. É um traço acompanhando o formato do rosto. Deixa eu dar uma apagadinha aqui, que ficou muito redondo. Então, você faz assim, chegando, aproximado pra cá, acompanhando o formato. E do outro lado também vai acompanhar o formato, ele vai ficando menorzinho. Se você fizer isso aqui, ó, contornar toda a lágrima, pode, mas vai ficar tipo assim. Agora, se você quiser deixar algo mais delicado, deixa eu apagar aqui, porque o meu lápis também tá bem grosso para deixar isso aqui delicado, né? Então vamos fingir aqui que aqui tá o formatinho do rosto, né? Faz de conta. Se quer deixar uma coisa mais delicada, você faz uma linha pra cá assim, ó. Aqui já meio que apagando. Daí continua, talvez, a linha pra cá. Ó, e ela vai ficando bem fininha. Você põe umas falhas. E daí você acrescenta, às vezes, a gota aqui embaixo, ó. Tá vendo? Então, isso aqui é uma forma que a turma faz bastante. Eu gosto bastante de fazer assim, às vezes com falhinha. Você pode até pôr uns pontinhos, assim, umas falhinhas. E olha que legal que fica, né, gente? Muito lindo. Bom, gente, cortou a gravação. A hora que eu tava gravando deu 30 minutos e ele parou automaticamente. Daí eu não sei o que vocês viram. Então, tô apagando aqui pra fazer de novo. E eu acho que tá meio que muito longe. Tá muita bochecha também, né? Que talvez fosse um pouquinho menor. Acho que o nariz talvez fosse um pouquinho mais pra cá. E a boquinha que eu tava explicando é que ela faz essa curvinha às vezes pro lado aqui, assim, ó. Quando a pessoa tá meio que desesperada no choro, ela faz essa curvinha. Não tão assim de nervo, às vezes. Né? Ela tá meio nervosa. E às vezes ela fica com essa boquinha mais assim. Então, varia muito também de expressão para expressão, mas vocês viram que legal, gente? Então você pode pegar um olho que tá normal e deixar ele assim bem mais detalhado quando se aproxima dele na sua história. E aqui, ó, tem essa sombra que eu não coloquei. Então eu posso colocar também. Deixa eu só realçar aqui os contornos do olho dela.
E a gente pode encaixar também. Se você quer que essa parte do lado dê um brilho, você tem que escurecer em volta. E daí você vai pondo umas rachuras mais separadas, assim, pra dar a impressão de que tá mais triste, ó. Ou acrescentar, às vezes, até mais brilhos dentro do olho. Então, se você acrescentar aí mais brilho, ele vai ficando até mais triste, sabe? Tudo bem que eu fiz uma linha reta de brilho, não façam isso. Espalhem um pouquinho. Mas olha que lindo, né, gente? Bom, então vamos para mais 2 olhos. Eu quero que o meu personagem fique mais triste ainda. Então aqui a gente fechou um pouquinho o olho do personagem e agora a gente vai tentar fechar um pouquinho até mais. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar mais ou menos aonde é o meio e eu vou fazer meio que descendo pra cá, ó. Pouca coisa. Ele tá já meio que pra cima, que é mais curvadinho, e ele faz essa curva pra cá, só que assim, de uma maneira mais suave, ó. E aqui também, ele vai ficar mais pra cima, e a curvinha vai ficar mais aqui no final, assim. Olha que diferença, né? E daí a gente pega mais ou menos o meio pra colocar aí a íris do olho, ó. Se o olho fosse arredondado aqui, o formato que tá aqui em cima, ficaria mais ou menos aqui, essa parte arredondada, né, do olho, ó. Não vou contornar muito porque às vezes pode atrapalhar aí na nossa expressão. Então, vou tentar dar uma apagadinha. Como isso aqui é lápis de cor, gente, ele não apaga assim tão bem, tá? Mas ele dá uma pequena apagadinha. Eu gosto de escurecer para vocês poderem enxergar melhor, mas vocês não precisam fazer desse jeito. Tá aí o formato do primeiro olho. Agora a gente vai fazer aqui mais ou menos o formato do outro para vocês compararem depois no final. Esse daqui já vai ser um olho com raiva. E com raiva o que acontece? Às vezes acontece da sobrancelha descer aqui em cima do olho, ó, quando o personagem está muito bravo. E daí você meio que aproveita essa ideia. Então aqui vai ficar mais para baixo e isso aqui vai ficar mais curvado para cima. Como o meu personagem tem um olho arredondado, eu vou arredondar essa ponta, né? Arredondo essa ponta, ó, e faço meio que descendo para cá, assim. E aqui eu posso sim dar essa pequena curva também, para que ele fique bem irritadinho, ó. Daí a gente vai marcar o meio, mais ou menos, e vai fazer a íris do olho aí. Quanto mais fechado, mais a sensação de bravo vai passar, tá? Porque aqui não tá tão, mas você pode até fechar mais ainda esse olho aqui. Então, acho que eu vou até mais fechar fazendo aqui o contorno pra dentro, essa parte dos cílios aqui assim, ó, pra dar uma fechadinha maior. E temos mais ou menos o formato destes dois aqui. E agora, vamos desenhar a parte de dentro. Aqui, gente, eu acho que eu cometi um erro de deixar o brilho muito pequenininho, porque quando o personagem tá chorando, tem muito brilho no olho, então podia ter deixado bem maior o brilho daqui. Então, vou tentar realçar um pouco mais o brilho aqui, apesar daqui tá pequenininho, né? Ó, vou tentar realçar mais ainda os brilhos desse daqui. Fazer a ponta mais arredondada aqui e fazer a parte mais grossa do cílio. E aqui a sobrancelha já fica bem mais próxima do olho. E forma aquela ruguinha aqui do lado. Então a gente começa a realçar os contornos do olho. Comecei aqui pela íris. A ponta do meu lápis ela tá bem grossa, então eu vou dar uma pontada aqui, que da outra vez eu não consegui fazer muitos efeitos que eu queria, por causa de tá grossa, ó. Então eu vou tentar dar umas falhinhas aqui nesse olho. Ó, essa é a ideia de falha que eu queria no outro, mas, né, a Mônica não tinha apontado o lápis. Daí a ponta tava muito grossa pra fazer. Aqui tá o brilho que fica pra fora. E
Aqui já teria a lágrima também. Talvez outra lágrima. Gente, lágrima é uma coisa que cada artista faz de um jeito, tá? Lá na Viagem de Chihiro elas são gigantes. E nos Cavaleiros do Zodíaco às vezes são uma poça. Sério, nos Cavaleiros do Zodíaco, o mangá pelo menos que eu tinha visto, o bem antigo mesmo, faz de conta que tá o olho, era uma poça assim, ó, muito estranha. Sério. Eu já gosto de lágrimas mais delicadinhas, sabe? Então aqui fica essa parte aqui. E daí você pode fazer a lágrima já caindo, como eu mostrei pra vocês. Às vezes começando a cair aqui também, né? E daí a gente começa a dar os efeitinhos no cílio aqui. Deixa meio falhado. Eu gosto que quando tá bem fechado assim, fazer mais reto, às vezes a parte de cima, mais curvado, e o cílio já ficar mais curvado pra baixo, sabe? E aqui, se você deixar meio quadradinho aqui em cima, dá até a impressão de mais triste ainda, se você conseguir deixar. Ó, você faz uns rascunhinhos aqui, assim, umas rachuras, né? Embaixo da lágrima. E deixa esse espacinho meio branco onde ela tá. Isso, ó, como fica legal, né, gente? Ai, eu adoro desenhar olhos. Eu sou apaixonada por desenhar olhos. E olha isso aqui. A comparação dos dois, ó. Tá vendo que bacana? Fica muito legal, fica muito bom. Eu gosto demais de desenhar isso, gente, sério, eu acho que eu passo o dia inteiro desenhando olhos assim, expressivos, sabe? Ai, eu sou apaixonada. E agora vamos pra este daqui do lado, né? Vou começar aqui fazendo o formato, então ele tá vindo bem mais pra baixo, tá fazendo essa curva pra cima e indo bem pra baixo aqui. A gente pode desenhar a sobrancelha, que ela tá bem aqui, praticamente. Fazer a parte dos cílios. O cílio, ele não pode deformar o formato, tem que manter esse formato, senão ele acaba tirando, né? Então a gente tenta aumentar um pouquinho aqui pra trás. Às vezes você pode, se o personagem estiver olhando pra cima, você pode deixar só encostando pouca coisa aqui embaixo. Assim, que ele tá olhando pra cima, mas se você quiser deixar olhando pra frente mesmo, reto, é só você arredondar esses dois lados aqui, né? E aqui eu vou puxar pra cima essa parte. Essa parte ligaria aqui. E aqui teria aquele brilhinho mais quadradinho. Mônica, eu tenho que fazer brilho quadrado? Gente, não. Você faz o brilho que você quiser. Do jeito que você quiser. A parte de dentro da íris, gente, nossa, tem muita variedade. Você escolhe o que você gosta mais de fazer, ou mesmo cria, tá? Tranquilo. Aqui deixou de ser redondo, eu vou apagar um pouquinho. Então é aquilo que eu falei pra vocês. Ó, ele tá bravo? Tá, mas se você diminuir mais o olho, que nem a gente fez com esse daqui de triste, fica muito bravo ainda. Então, tipo assim, vamos fazer aqui em cima sem nada, ó. Se a gente pegar um olho assim, super curvado, tá muito mais bravo, sabe? Bom, não deu pra notar muito, mas vocês entenderam. Então tá.
Daí aqui a gente começa a pôr as nossas rachuras de novo, né? E daí começamos a fazer os riscos meio que aleatórios, bem soltos aqui. Daí, como o meu é o olhinho de menina cheia de cílio, eu vou encher de cílio. Se não, você deixa daquele jeito, gente. Se for menino, você não quer pôr cílio, só deixa daquele jeito, sem cílio mesmo, que fica bem legal. Você pode pôr umas cílios aqui também. Ó, que bacana, né? Fica muito, muito legal. E é muito divertido fazer isso. Eu acho até que tá muito estranha essa sobrancelha minha, sério. Eu exagerei um pouco. Talvez ela não tão curvada assim, tá? Se vocês quiserem fazer ela menos curvada, eu exagerei no máximo aqui. Mas pode fazer bem menos. Então vou fazer praticamente aqui assim, ó. Vindo mais pra cá. Também dá. Que agora vai ficar marcado, né, gente? Mas, ó, que eu já tinha reforçado com um 4B. Mas assim acho que fica melhor. Então a gente já fez aí 2 versões de tristeza. Vocês podem também variar esse aqui, fechando mais ainda, tá? Normalmente quando um personagem tá bravo, né, às vezes eles diminuem a íris do olho, porque íris grande deixa o personagem mais fofinho. E às vezes você deixando uma íris menor, deixa ele mais bravo ainda, né? Então você pode variar fazendo a íris menor, você pode diminuir o tamanho do olho, que fica muito legal nessa parte aqui também, né? Bom, pessoal, pode ter mudado um pouquinho aí o áudio. Eu tava aqui editando o vídeo e eu tava na metade do conteúdo e eu vi que já deu mais de meia hora. Então, gente, eu vou fazer o seguinte, esse vídeo vai ser dividido em 2 partes. Eu vou estar liberando essa semana mesmo para vocês, tá bom? Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei deixar ele, assim, o mais natural possível de eu desenhando, tá? Mostrando bem devagar, pra ninguém ter dúvida, tá? Por isso que o vídeo até ficou longo. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram, clique em gostei, porque ajuda muito o canal. Deixa aqui embaixo o seu comentário, porque eu adoro ler os comentários de vocês. E eu leio todos. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau! Olá pessoal, bem-vindos ao canal Crie Seu Mundo. Hoje eu vim ensinar vocês como desenhar olhos mais expressivos para intensificar alguma expressão que você gostaria de colocar no personagem. Então, vamos lá. A gente vai fazer o nosso molde primeiro. Esse molde é o seguinte, gente. Ó, você pode fazer ele meio que reto em cima e curvando para cá assim, como se fosse o olho de uma máscara, sabe? Eu ando fazendo isso daqui antes de desenhar os olhos, às vezes, dos meus personagens, só para encaixar onde eu quero, e eu acho que anda facilitando muito. Então, às vezes, pode ficar até mais fácil aí para vocês, né? Então, você pode fazer assim, você pode fazer talvez mais arredondado, não precisa ser exatamente neste formato, tá? Toda hora eu modifico o formato, às vezes faço mais quadradinho, às vezes faço assim, é só para realmente representar o tamanho, tá? Então, eu vou fazer mais ou menos 2 aqui. Se o seu olho for arredondado, você pode simplesmente pegar aqui a metade, ó, e curvar para cima. Você vê mais ou menos onde é o meio? E faz a curva para cima tranquilo.
fazer, gente, o mais rápido que eu puder aqui para o vídeo não ficar tão longo, tá? Mas eu, quando costumo desenhar, eu gosto de desenhar bem tranquilo. Só que daí demora um pouco. Então, ó, vou engrossando aqui o contorno do olho. A grossura do cílio, daí depende de como você vai querer que seja, né? Normalmente para meninas, eles fazem um cílio um pouquinho mais grosso e para meninos um pouquinho mais fino. Mas isso varia de artista para artista. Então aqui embaixo daí você demarca a parte que acaba a linha, né? E daí a gente desenha então a íris do olho. Então vou fazer aqui uma curvinha vindo para cá. Tô escurecendo bem para vocês poderem enxergar bem, tá, gente? Não precisa usar um grafite tão escuro assim. Eu tô utilizando um lápis 4B. Esse lápis aqui, ele é da Staedtler. Ó. Então você faz aí um olho arredondado tranquilamente. E você também pode fazer um olho mais reto, ó. Usando o mesmo molde, então não tem problema nenhum. Deixa eu até diminuir aqui o tamanho. Então, isso daqui foi mais para mostrar para vocês que vocês podem usar o mesmo molde para os dois olhos, tá? Mas se você quiser, você pode fazer um olho, um formatinho mais arredondado, assim, para combinar com o seu olho. Mas tem que parecer um buraquinho assim de máscara mesmo, gente. Ó. Ou um até mais redondo, às vezes, se você quiser. Aqui ele ficou um pouquinho esticado, porque eu deixei ele bem compridinho. Mas você pode diminuir esse formato para ele ficar mais curvado, tá certo? Então, isso aqui foi só um exemplo para simplificar e daí depois você acrescenta os brilhos que você gostaria que esse olho tivesse. Se você é novo aqui no canal, eu gosto sempre de fazer o molde com lápis de cor para facilitar a visualização de vocês, tá? Mas vocês não precisam fazer com lápis de cor, porque lápis de cor não dá para apagar. Então aqui temos novamente os dois moldes e eu vou mostrar a diferença para vocês. Então, se eu fosse fazer aquele olho arredondado do meu personagem, eu ia pegar mais ou menos daqui, que nem eu mostrei para vocês, e eu ia arredondar. Então seria praticamente este formato aqui, ó. Vindo pra cá, que foi o formato que eu fiz lá com vocês. Esse olhinho bem mais arredondado dá a impressão de alegria, um personagem bem animado. Mas se o personagem estiver triste, uma coisa que você pode fazer é o seguinte. Aqui tá a abertura máxima do olho. Quando o personagem está triste, muito triste, essa parte de cima sobe um pouco. Então, a gente vai subir aqui um pouquinho, ó, pouca coisa, e vai descendo para o lado. E a parte de cima também abaixa. Então a gente vai fazer essa parte vindo aqui, tendo tipo um quadradinho aqui no meio assim, ó, mais reto, e vindo para cá. Sobe, meio quadradinho aqui e desce, gente. O olho, quanto mais caído ele for para essa lateral, mais vai dar a impressão, às vezes, de tristeza. E daí aqui, né, mais ou menos no meio do olho, a gente faz a íris. E aqui nesse caso também, mais ou menos no meio, você vai fazer meio que arredondado para os lados, depende também do tamanho que é a íris do olho do personagem. Lembrando que quanto maior a íris, mais sensação de fofo você dá para o personagem. Então, se você quer que o personagem seja bem sério, daí não é bom deixar tão grande a íris, né? Você pode deixar um pouquinho menor. Fez o formato, então vamos terminar esses olhos aqui. E antes da gente finalizar esse olho, a gente vai completar esse daqui. Então, para mostrar como que seria o olho do meu personagem para vocês, eu vou
terminar ele aqui rapidinho, passando rápido para não ficar cansativo, tá? Vou explicar um pouquinho para vocês. Eu fiz aqui um formato de brilho meio curvado, coloquei outro brilho, marquei a pupila e daí você pode sombrear, porque se você sombrear ele com rachuras, vai ficar mais legal ainda, tá? Então sempre tenta trabalhar com isso. Aqui em cima eu gosto de deixar mais escuro e conforme vai indo para baixo, eu vou deixando um espaço, tá vendo? Então a rachura é o seguinte: quanto mais juntos os cisquinhos forem, mais escuro, e depois você vai meio que assim, ó, separando conforme você vai descendo, tá? Então são riscos. Eu sombreei aqui e aqui eu fui meio que deixando mais espaçado para dar esse efeito de claridade, tá? E daí do outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Então eu vou riscando aqui, ó. Caído pro outro lado, aqui eu fiz meio na diagonal pra cá e aqui eu vou fazer na diagonal ao contrário. E a gente vai dando esse espaçamento conforme vai pra baixo, ó, pra dar aí uma claridade. Daí eu gosto de realçar o contorno da íris do olho. Então eu faço um contorno mais grosso aqui, assim, pra destacar o olhar do meu personagem. Essas dicas eu estou passando porque às vezes se eu for direto para o olho já triste, a pessoa não sabe dar esses efeitos, né? Então esses efeitos você vai ter que fazer praticamente em todos os olhos. E daí a pupila depende de você. Tem gente que gosta de pintar ela inteira de preta. Ultimamente as pessoas não estão mais fazendo isso nessas novas artes aí do pessoal, né? Antes todos os desenhos assim, os mais antigos, era pintado totalmente de preto. Tirando o Sailor Moon, que o deles tem um brilho branco assim no meio. Mas antes era assim. Eu agora tô tentando fazer isso aqui. Começa escuro e aqui também eu vou clareando. Tentando deixar assim, um formato mais arredondado, que nem a turma anda pintando os brilhos do olho, sabe? Assim, ó, deixando esse brilhinho mais arredondadinho aqui. Bom, para esse vídeo eu acho que eu vou deixar assim, ou não, não sei. Vou fazer um pouquinho mais de sombra aqui. Daí você pode jogar também aqui embaixo, ó. Você deixa bem arredondadinho o olho. E pode fazer uns cisquinhos indo pra cima aqui assim, e uns pra baixo. Então a rachura do olho, você vai escolher a forma que você achar melhor. Daí, aqui em cima a gente pode fazer com riscos também, ó, bem aleatórios. Você pode deixar um brilho no meio do seu cílio aqui no meio, ou em algum lugar, umas falhinhas que parece que deixam um olho mais natural, né? As pessoas andam fazendo isso. E esse desenho dá tranquilo para vocês fazerem no digital, tá, gente? Eu tô fazendo aqui no tradicional porque eu gosto de fazer esses efeitinhos e eu acho que eu faço mais rápido no tradicional do que no digital, tá? Mas no digital é até mais fácil. Que eu exagerei nessa parte aqui. Não precisam exagerar. Daí você vai pondo a quantidade de cílios que você quiser, tá? Eu exagerei aqui, não precisa pôr esse monte aí, não. Daí eu vou espalhar alguns aqui. Que o mangá é assim, quando tá longe você pode fazer aquele olhinho mais simplificado, mas quando focaliza ele na sua história, é legal você realçar os detalhes, que fica um olho muito bonito, né? Destaca bastante. E agora vamos para esse daqui, a gente vai passar praticamente a mesma ideia do olho para cá. Então eu vou fazer esse brilho dela, que é meio curvadinho assim, ó, meio quadradinho aqui do lado, nesse olho aqui. Vou acrescentar a bolinha de brilho que eu coloquei ali e vou escurecer aí a íris do olho, o contorno, que nem eu fiz. Ah, gente, tem um detalhe nessa parte aqui que eu esqueci de falar pra vocês. Então, eu vou dar uma pequena apagadinha dos lados. Talvez fique marcado, mas vamos lá. O olho, quando a gente tá prestes a chorar, começa a surgir as lágrimas, ele fica umedecido. Quando essa parte do nosso olho fica umedecida, ela causa mais brilhos. Então, às vezes, quando o personagem está a ponto de chorar ou está chorando, alguns mangakás gostam de acrescentar um brilho, às vezes saindo do olho aqui, sabe?
precisa ser exatamente assim no mesmo lugar que eu coloquei, mas você pode encaixar esse meio que brilhinho saindo aqui, ó. Então, eu já vi várias pessoas usar, às vezes, sem motivo, os brilhinhos fora, assim, mas a ideia é de umidade, né? Então, ele realça mais ainda a tristeza, assim, as lágrimas do personagem quando você põe, ou acrescenta mais brilhos até, às vezes, dentro do próprio olho. Outra coisa que acontece também é que, como o olho dele tá úmido, ele não fica tão certinho que nem aqui. Você pode fazer, às vezes, uns traços meio que alterados, né? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui um rascunho de como seria o meu olho, que eu fiz ali, pra cá, e tem um risquinho aqui no meio. Eu posso fazer uma rachura mais desorganizada, tipo assim. Uns menores, outros maiores, como se fosse água, sabe? Dando aquele brilho. Então, você pode fazer os contornos ficarem meio zigue-zague, às vezes também fica bem legal. O meu não ficou tanto, porque não deixei muito espaço, mas, ó, você pode deixar uma coisa mais falhada. Também que fica bem legal. Gente, o meu aqui não ficou, mas depois eu mostro um outro que eu fiz que ficou melhor. A hora que eu tô gravando, gente, é tanta pressão que eu sinto que às vezes não fica tão legal como eu quero, né? Quando eu tô treinando, tranquilo. Agora você vai gravar, gente, é outra história. Mas acho que vocês conseguiram entender, né? Às vezes deforma, às vezes não. Depende do olho também. E daí a gente vai acrescentar, às vezes, a lágrima aqui. Mas vamos primeiro fazer a parte de cima. Então, o contorno do meu olho, ele tá subindo. Essa parte tá mais quadradinha. E essa parte tá caindo pra cá, né? Eu tinha que fazer até mais caído pra esse lado aqui, né? Pronto. Daí eu vou fazer uma grossura aqui pro meu olho, na parte dos cílios. Pra cá. E aqui meu olho é bem arredondado, aqui eu posso já ir arredondando esse lado aqui, ó. E aqui vai estar subindo um pouquinho esse olho, que é a linha de baixo. Daí vem a sobrancelha, que você pode deixar ela meio que aqui assim, caidinha. E a dobrinha do olho. Às vezes você pode acrescentar essa dobra enorme, às vezes você pode deixar ela menor, tá? Então varia muito. Normalmente é a parte que sobra ali em cima. Só que como eu usei reto, e esse olho não é reto, daí você pode fazer algo mais arredondadinho. Olha, já dá a expressão de triste, né? E agora eu vou fazer as linhas aqui. Então, eu vou encaixar vários cílios. Eu gosto de espalhar bem os cílios quando o personagem tá assim, que eu acho que fica tão bonito, sabe? Então, eu vou puxando até uns pra baixo, assim, às vezes. Eu vou puxar aqui pra cima. E vou acrescentando uns cílios soltos assim pro lado também. Ficou grosso. Lembra sempre de fazer uma ponta mais fininha esse outro lado aqui do olho, tá, gente? Ó, o meu acabou ficando não muito. Então aqui eu vou puxar um pouquinho mais pra cima pra dar a impressão que o olho tá mais caído. Porque às vezes eu engrosso demais aqui o cílio e não dá a impressão, né? Ó, pronto. Já tá bem triste. Daí você pode pôr aqueles risquinhos que representam que tá vermelho o rosto, né? Essas rachuras aqui assim. Tem pessoas que gostam de acrescentar outra linha aqui pra mostrar que tá mais dobradinho o olho, mas não precisa, que no mangá eles não realçam tanto. E daí você pode pôr
a lágrima, que é praticamente uma bolinha aqui assim na lateral. E você pode fazer ela meio que passando aqui assim, ó. Como se eu estivesse já, tipo, enchendo o olho de lágrimas, né? Aqui onde fica a lágrima, você pode dar uma apagada. Não deixar ela toda contornada também, você pode deixar umas falhinhas em algumas partes, tá? E aqui embaixo, você deixa uma falhinha e aparece só a pontinha continuando o olho aqui embaixo também, ó. Dá um charminho, tá? Pra dar a impressão que tá meio transparente, deixa meio que uma linha branca aqui no contorno. Fica bem legal também. E caso o personagem já esteja chorando, você tem que acompanhar o formato arredondado do rosto do personagem. Então, ó, faz de conta que aqui derramou uma lágrima. Então, eu vou fazer o quê? Vou arredondar, ó. É um traço acompanhando o formato do rosto. Deixa eu dar uma apagadinha aqui, que ficou muito redondo. Então, você faz assim, chegando, aproximado pra cá, acompanhando o formato. E do outro lado também vai acompanhar o formato, ele vai ficando menorzinho. Se você fizer isso aqui, ó, contornar toda a lágrima, pode. Mas vai ficar, tipo, assim. Agora, se você quiser deixar algo mais delicado, deixa eu apagar aqui, porque o meu lápis também tá bem grosso pra deixar isso aqui delicado, né? Então, vamos fingir que aqui tá o formatinho do rosto, né? Faz de conta. Se quer deixar uma coisa mais delicada, você faz uma linha pra cá assim, ó. Aqui já meio que apagando. Daí continua, talvez, a linha pra cá. Ó, e ela vai ficando bem fininha. Você põe umas falhas. E daí você acrescenta, às vezes, a gota aqui embaixo, ó. Tá vendo? Então, isso aqui é uma forma que a turma faz bastante. Eu gosto bastante de fazer assim, às vezes com falhinha. Você pode até pôr uns pontinhos, assim, umas falhinhas. E olha que legal que fica, né, gente? Muito, muito lindo. Bom, gente, cortou a gravação. A hora que eu tava gravando deu 30 minutos e ele parou automaticamente. Daí eu não sei o que vocês viram. Então, tô apagando aqui pra fazer de novo. E eu acho que tá meio que muito longe. Tá muita bochecha também, né? Que talvez fosse um pouquinho menor. Acho que o nariz talvez fosse um pouquinho mais pra cá. E a boquinha que eu tava explicando é que ela faz essa curvinha às vezes pro lado aqui, assim, ó. Quando a pessoa tá meio que desesperada no choro, ela faz essa curvinha. Não tão assim de nervo, às vezes. Né? Ela tá meio nervosa. E às vezes ela fica com essa boquinha mais assim. Então, varia muito também de expressão para expressão, mas vocês viram que legal, gente? Então você pode pegar um olho que tá normal e deixar ele assim bem mais detalhado quando se aproxima dele na sua história. E aqui, ó, tem essa sombra que eu não coloquei. Então eu posso colocar também. Deixa eu só realçar aqui os contornos do olho dela. E a gente pode encaixar também. Se você quer que essa parte do lado dê um brilho, você tem que escurecer em volta. E daí você vai pondo umas rachuras mais separadas, assim, pra dar a impressão de que tá mais triste, ó. Ou acrescentar, às vezes, até mais brilhos dentro do olho. Então, se você acrescentar aí mais brilho, ele vai ficando até mais triste, sabe? Tudo bem que eu fiz uma linha reta de brilho, não façam isso. Isso alinha um pouquinho. Mas olha que lindo, né, gente? Bom, então vamos para mais 2 olhos. Eu quero que o meu personagem fique mais triste ainda. Então aqui a gente fechou um pouquinho o olho do personagem e agora a gente vai tentar fechar um pouquinho até mais. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar mais ou menos aonde é o meio e eu vou fazer meio que descendo pra cá, ó. Pouca coisa. Ele tá já meio que pra cima, que é mais curvadinho, e ele faz essa curva pra cá, só que assim, de uma maneira mais suave, ó. E aqui também, ele vai ficar mais pra cima, e a curvinha vai ficar mais aqui no final, assim.
Olha que diferença, né? E daí a gente pega mais ou menos o meio para colocar aí a íris do olho. Se o olho fosse arredondado aqui, o formato que tá aqui em cima, ficaria mais ou menos aqui, essa parte arredondada, né? Do olho, ó. Não vou contornar muito porque às vezes pode atrapalhar aí na nossa expressão. Então, vou tentar dar uma apagadinha. Como isso aqui é lápis de cor, gente, ele não apaga assim tão bem, tá? Mas ele dá uma pequena apagadinha. Eu gosto de escurecer para vocês poderem enxergar melhor, mas vocês não precisam fazer desse jeito. Tá aí o formato do primeiro olho. Agora a gente vai fazer aqui mais ou menos o formato do outro para vocês compararem depois no final. Esse daqui já vai ser um olho com raiva. E com raiva, o que acontece? Às vezes acontece da sobrancelha descer aqui em cima do olho, ó. Quando o personagem está muito bravo. E daí você meio que aproveita essa ideia. Então aqui vai ficar mais para baixo. E isso aqui vai ficar mais curvado para cima. Como o meu personagem tem um olho arredondado, eu vou arredondar essa ponta, né? Arredondo essa ponta. Ó. E faço meio que descendo para cá, assim. E aqui eu posso, sim, dar essa pequena curva também. Para que ele fique bem irritadinho, ó. Então a gente vai marcar o meio, mais ou menos, e vai fazer a íris do olho aí. Quanto mais fechado, mais a sensação de bravo vai passar, tá? Porque aqui não tá tão, mas você pode até fechar mais ainda esse olho aqui. Então acho que eu vou até mais fechar fazendo aqui o contorno pra dentro, essa parte dos cílios aqui assim, ó, pra dar uma fechadinha maior. E temos mais ou menos o formato destes dois aqui. E agora vamos desenhar a parte de dentro. Aqui, gente, eu acho que eu cometi um erro de deixar o brilho muito pequenininho, porque quando o personagem está chorando, tem muito brilho no olho, então podia ter deixado bem maior o brilho daqui. Então vou tentar realçar um pouco mais o brilho aqui, apesar daqui estar pequenininho, né? Ó, vou tentar realçar mais ainda os brilhos desse daqui. Fazer a ponta mais arredondada aqui. E fazer a parte mais grossa do cílio. E aqui a sobrancelha já fica bem mais próxima do olho. E forma aquela ruguinha aqui do lado. Então a gente começa a realçar os contornos do olho. Comecei aqui pela íris. A ponta do meu lápis ela tá bem grossa, então eu vou dar uma pontada aqui, que da outra vez eu não consegui fazer muitos efeitos que eu queria, por causa de tá grossa, ó. Então eu vou tentar dar umas falhinhas aqui nesse olho. Ó, essa é a ideia de falha que eu queria no outro, mas, né, a Mônica não tinha apontado o lápis, daí a ponta tava muito grossa pra fazer. Aqui tá o brilho que fica pra fora. Aqui já teria a lágrima também. Talvez outra lágrima. Gente, lágrima é uma coisa que cada artista faz de um jeito, tá? Lá na Viagem de Chihiro elas são gigantes. E nos Cavaleiros do Zodíaco às vezes são uma poça. Sério, nos Cavaleiros do Zodíaco, o mangá pelo menos que eu tinha visto, o bem antigo mesmo, faz de conta que tá o olho, era uma poça assim, ó, muito estranha. Sério. Eu já gosto de lágrimas mais delicadinhas, sabe? Então aqui fica essa parte aqui. E daí você pode fazer a lágrima já caindo, como eu mostrei pra vocês. Às vezes começando a cair aqui também, né? E daí a gente começa a dar os efeitinhos no cílio aqui. Deixa meio falhado. Eu gosto que quando tá bem fechado assim, fazer mais reto, às vezes a parte de cima, mais curvado, e o cílio já fica mais curvado pra baixo, sabe? E que se você deixar meio quadradinho aqui em cima, dá até a impressão de mais triste ainda, se você conseguir deixar.
Ó, você faz uns rascunhinhos aqui, assim, umas rachuras, né? Embaixo da lágrima. E deixa esse espacinho meio branco onde ela tá. Isso, ó, como fica legal, né, gente? Ai, eu adoro desenhar olhos. Eu sou apaixonada por desenhar olhos. E olha isso aqui. A comparação dos dois, ó. Tá vendo que bacana? Fica muito legal, fica muito bom. Eu gosto demais de desenhar isso, gente. Sério, eu acho que eu passo o dia inteiro desenhando olhos assim, expressivos, sabe? Ai, eu sou apaixonada. E agora vamos para este daqui do lado, né? Vou começar aqui fazendo o formato, então ele tá vindo bem mais para baixo, tá fazendo essa curva para cima e indo bem para baixo aqui. A gente pode desenhar a sobrancelha, que ela tá bem aqui, praticamente. Fazer a parte dos cílios. O cílio, ele não pode deformar o formato, tem que manter esse formato, senão ele acaba tirando, né? Então a gente tenta aumentar um pouquinho aqui pra trás. Às vezes você pode, se o personagem estiver olhando pra cima, você pode deixar só encostando pouca coisa aqui embaixo. Assim, que ele tá olhando pra cima. Mas, se você quiser deixar olhando pra frente mesmo, reto, é só você arredondar esses dois lados aqui, né? E aqui eu vou puxar pra cima essa parte. Essa parte ligaria aqui. E aqui teria aquele brilhinho mais quadradinho. Mônica, eu tenho que fazer brilho quadrado? Gente, não. Você faz o brilho que você quiser. Do jeito que você quiser. A parte de dentro da íris, gente, nossa, tem muita variedade. Você escolhe o que você gosta mais de fazer, ou mesmo cria, tá? Tranquilo. Aqui deixou de ser redondo, eu vou apagar um pouquinho. Então é aquilo que eu falei pra vocês. Ó, ele tá bravo? Tá, mas se você diminuir mais o olho, que nem a gente fez com esse daqui de triste, fica muito bravo ainda. Então, tipo assim, vamos fazer aqui em cima sem nada, ó. Se a gente pegar um olho assim, super curvado, tá muito mais bravo, sabe? Bom, não deu pra notar muito, mas vocês entenderam. Então tá. Daí aqui, a gente começa a pôr as nossas rachuras de novo, né? E aí começamos a fazer os riscos meio que aleatórios, bem soltos aqui. E como o meu é olhinho de menina cheia de cílio, eu vou encher de cílio. Senão você deixa daquele jeito, gente. Se for menino, você não quer pôr cílio, só deixa daquele jeito, sem cílio mesmo, que fica bem legal. Você pode pôr umas cílios aqui também. Ó, que bacana, né? Fica muito, muito legal. E é muito divertido fazer isso. Eu acho até que tá muito estranha essa sobrancelha minha, sério. Eu exagerei um pouco. Talvez ela não tão curvada assim, tá? Se vocês quiserem fazer ela menos curvada, eu exagerei no máximo aqui. Mas pode fazer bem menos. Então vou fazer praticamente aqui assim, ó. Vindo mais pra cá. Também dá. Que agora vai ficar marcado, né, gente? Mas, ó, que eu já tinha reforçado com um 4B. Mas assim acho que fica melhor. Então a gente já fez aí duas versões de tristeza. Vocês podem também variar esse aqui, fechando mais ainda, tá? Normalmente quando um personagem
tá bravo, né? Às vezes eles diminuem a íris do olho, porque íris grande deixa o personagem mais fofinho. E às vezes você deixando uma íris menor, deixa ele mais bravo ainda, né? Então você pode variar fazendo a íris menor, você pode diminuir o tamanho do olho, que fica muito legal nessa parte aqui também, né? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!